Bom, pessoal, se eu continuar. Então é o seguinte, temperatura normal, 37 graus Celsius, ok? Ok. Porém, eu vou ter que seguir o protocolo institucional. No hospital, lá na Vila Mariana, a partir de 37,5 já se deve tomar algum tipo de conduta. Então, nós vamos deixar assim, para nós, tá? 37 até 37 graus, ok, ok, né? E a partir de 38 graus é considerado febre. Porém, precisamos pensar nas pessoas como um indivíduo único. Então, muitas das vezes, uma pessoa que está com 38 não vai estar apresentando os mesmos sinais e sintomas que a pessoa que está com 37,5, tudo bem? Então, o que que eu preciso ter como base para essa avaliação? Eu preciso olhar o indivíduo como um ser único. Então, eu vou avaliar. Eu sei que até 37 não é febre, porém, a partir de 37,5 em diante, eu já vou ter que avaliar o indivíduo, cada um com seus sinais e sintomas. Tudo bem? Entenderam? 37 não é febre, tá? A partir de 37,5, 37,8, aí já vai se tomar conduta de acordo com o protocolo da instituição. Lembrando que cada indivíduo é um ser único e muitas das vezes o que um apresenta, o outro não apresenta, às vezes, mesmo estando com os mesmos valores de temperaturas alterados, tá bom? Beleza? Ok, então. Aí nós vamos falar do pulso. O que é o pulso, né? O pulso, o coração é uma bomba pulsátil, né? Que ejeta sangue intermitentemente no sistema arterial, certo? Então, o pulso nada mais é do que a resposta dessa ejeção dessa bomba, né? Então, interminentemente. Então, toda hora, vai e volta, o coração está bombeando sangue para as minhas artérias. Então, eu vou ter aí, consequentemente e intermitentemente, essa pulsação, ok? Ok. Então, toda vez que o sangue é lançado do ventrículo esquerdo para a aorta, a pressão e o volume ejetado provocam oscilações ritmadas em toda a extensão da parede arterial, evidenciando quando se comprime moderadamente a artéria contra uma estrutura dura. E aí a gente vai ter o quê? O pulso, tá? Toda vez que o sangue é lançado do ventrículo esquerdo para a aorta, a pressão e o volume ejetado provocam oscilações ritmadas, né? Em toda a extensão da parede arterial, evidenciadas quando se comprime moderadamente a artéria contra uma estrutura dura. E aí a gente encontra o quê? O pulso, tá? As paredes arteriais, elas se distendem criando uma onda de pulsação. E é aí que eu consigo, né, ouvir e sentir, ouvir, muitas das vezes, se eu tiver com um aparelho de estetoscópio, mas muitas das vezes eu vou sentir esse pulso, essa oscilação e essa ejeção, né, esse enchimento da minha artéria, que eu vou dar o nome de pulsação, ok? Então, tudo bem. Lembrando que a frequência cardíaca, ela vai variar de acordo com a idade. Então, recém-nascido de 120 a 140, lembra que eu falei para vocês? E eu posso, muitas das vezes, sentir e contar até 160 batimentos cardíacos numa criança de um recém-nascido, tá? Lactente, aquela criança que está mamando, 100 a 120 batimentos cardíacos. Escolar e adolescência, 80 a 100. Adulto, de 60 a 100, tá? Repetindo. Recém-nascido, 120 a 140 batimentos por minuto. Lactente, de 100 a 120. Escolar e adolescência, varia aí entre 80 a 100 batimentos por minuto. E o adulto, de 60 a 100.
tá bom? Aí ele fala de volume, de ritmo, tá? Que isso daí eu não vou pedir para vocês, mas eu quero que vocês estudem, tá bom? Que muitas das vezes vocês podem precisar disso para a prova. Então, eu vou dar só uma passada. Então, o que significa volume? Significa que esse pulso ele tá cheio, facilmente eu consigo palpar ele. Então, eu falo que ele está cheio. O contrário seria fraco ou fino. Então, tá difícil de eu conseguir encontrar a pulsação, ok? O ritmo, quando eu falo de ritmo, normal ou rítmico, né? Os batimentos em condições normais em intervalos regulares. E arrítmico, o batimento tá irregular, tá bom? Então, isso também é interessante, tá? Para que vocês venham a, pelo menos, ter conhecimento, tá bom? E depois, com certeza, a gente vai aprimorando aí a cada aula, a gente vai fazendo links com as aulas de procedimentos em outras disciplinas, para a gente poder ir fortalecendo aí, através de estudo de casos, essas terminologias e essas referências aí de sinais vitais, tá bom? O que é importante? O que é importante a gente verificar, a gente se atentar na verificação de pulso? Então, é a maneira com que eu verifico o pulso. Então, eu vou usar o meu dedo médio e meu dedo indicador para poder sentir, procurar esse pulso, vou pressionar, né, essa artéria. Muitas das vezes a gente usa a artéria radial ou a face interna do punho, tá? E aí a gente vai conseguir aí sentir esse pulso, tá bom? E aí a gente vai contar, vai usar 1 minuto para contar quantas vezes esse pulso ele vai e vem, ok? E aí eu tenho que estar concentrada, eu tenho que estar bem atenta para que eu faça essa contagem correta, porque isso é muito importante, principalmente para pacientes que têm problemas do coração, que são cardiopatas, tá? A gente precisa ter uma contagem bem rígida e cuidadosa desses pacientes, ok? Então é isso, tá? Locais onde eu posso verificar o pulso: carótida, radial, né? Braquial, pedial, tá? Hipoplítea, tudo isso vocês também já viram, né? São os locais onde a gente pode verificar aí o pulso, tá bom? Ok? De pulsação, então é isso.